Boa noite, eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra de Homero disponível em domínio público. Canto 4. Telêmaco é recebido por Menelau. Ao chegarem a Lacedemônia, Telêmaco e Pisístrato seguiram para o palácio de Menelau e encontraram o rei oferecendo um banquete pelo casamento de seus filhos. Foram bem recebidos na deslumbrante mansão. Foram então convidados a ocupar poltronas próximas ao trono de Menelau, que brindou a saúde dos hóspedes e lhes ofereceu as melhores carnes. Telêmaco se inclinou para o rei, elogiou a beleza do palácio, disse que seria parecido certamente com o palácio de Zeus. Menelau respondeu que nenhum mortal poderia ser comparado ao grande Zeus. No entanto, duvidava que algum homem pudesse ser tão rico como ele. Em seguida, o rei contou como havia conseguido tantas riquezas. Depois de deixarem Troia, uma tempestade levou seus barcos para os mares distantes. Passaram por Chipre, Fenícia, Egito, até alcançarem a Líbia, uma terra cheia de riquezas. Por 7 anos vagaram pelo mundo, antes de retornarem à pátria. Ao recordar o passado, Menelau concluiu dizendo que nenhum dos aqueus havia passado por tantas provações como Odisseu, tanto tempo ausente, sem que ninguém pudesse afirmar se estava vivo ou morto. Ao ouvir o nome do pai, Telêmaco cobriu o rosto com o manto, pois as lágrimas começaram a escorrer por sua face. Pouco depois, a rainha Helena desceu as escadas para participar da festa, e ao ver Telêmaco, disse que nunca havia encontrado alguém que fosse tão parecido com Odisseu. Nesse momento, Pisístrato revelou que seu hóspede era filho do rei de Ítaca. Explicou que Telêmaco viajava para se aconselhar, por causa das dificuldades que enfrentava em sua casa, e também para saber se o rei tinha alguma notícia de seu pai. Menelau disse que algum deus havia impedido o retorno de Odisseu. Todos choraram quando se lembraram do herói. Como já se aproximava a madrugada, Helena mandou que preparassem as camas para os hóspedes. Todos foram dormir. No outro dia, quando surgiu no céu a aurora de dedos cor-de-rosa, Menelau foi ao encontro de Telêmaco. Sentando-se ao seu lado, o rei perguntou a razão daquela viagem e por que havia atravessado o mar para procurá-lo tão longe. Telêmaco respondeu que viajava em busca de notícias do pai. Contou sobre os insolentes pretendentes de Penélope, que devoravam seu gado e bebiam todo o seu vinho. Por isso, precisava saber se o pai estava morto ou se ainda vivia. Menelau ficou indignado ao saber o que acontecia em Ítaca. Disse que, se Odisseu voltasse, certamente enfrentaria os pretendentes e lhes daria a morte merecida. Em seguida, contou a Telêmaco que soube que Odisseu estava vivo, preso na ilha da ninfa Calipso, sem os companheiros e sem o seu barco. Ao terminar o seu relato, Menelau convidou Telêmaco para ficar mais alguns dias. Enquanto Telêmaco, em terras da Lacedemônia, conversava com Menelau, em Ítaca os pretendentes se divertiam no palácio de Odisseu. Estavam bebendo e se banqueteando quando o jovem que emprestara o barco a Telêmaco veio perguntar quando ele voltaria para casa. Os pretendentes, que não sabiam da partida do rapaz, ficaram irritados, pois o haviam proibido de viajar.
Resolveram então preparar uma emboscada para atacá-lo antes que chegasse a Ítaca. No entanto, um homem que ouvira o que os pretendentes planejavam, bem depressa foi contar a Penélope. A rainha, chorando, chamou um escravo, pensando em mandá-lo até a casa de Laertes, o velho pai de Odisseu, para pedir ajuda. Nesse momento, a boa escrava Euricleia revelou que sabia daquela viagem e que Telêmaco lhe exigira um juramento de silêncio, pois não queria aumentar o sofrimento de sua mãe. Por fim, Euricleia lembrou a Penélope que ela deveria tomar um banho, vestir roupas limpas e orar para que Atena guardasse o jovem Telêmaco. A rainha seguiu os conselhos da velha escrava e, depois de orar para a deusa Atena, adormeceu. Então Atena criou uma imagem, semelhante a uma velha amiga da rainha, e a visitou em um sonho. Penélope falou sobre a viagem do filho e o medo que sentia de que algo terrível pudesse lhe acontecer. A amiga, em resposta, disse que ela não devia se preocupar, pois Telêmaco estava acompanhado de Atena, sua protetora. Depois disso, ela se transformou em fumaça, desaparecendo no ar. Penélope acordou, sentiu o coração em paz e perguntou a si mesma como, no meio das trevas da noite, um sonho podia ser tão claro e nítido. Enquanto isso, os pretendentes, planejando uma morte cruel para Telêmaco, prepararam um barco e se lançaram ao mar. Dispostos a esperar a chegada do barco do rapaz, navegaram até uma ilha rochosa, próxima a Ítaca, e ali se puseram de emboscada. Canto 5. Odisseu na ilha de Calipso. Quando a aurora se ergueu para trazer ao mundo a luz do amanhecer, encontrou os deuses reunidos em assembleia no alto do Monte Olimpo. A deusa Atena falava de Odisseu e de seus sofrimentos. Acusava os deuses de não se lembrarem do herói, prisioneiro na ilha da ninfa Calipso, e nem de seus feitos, pois o haviam abandonado. Como se isso não bastasse, a vida de seu filho estava ameaçada pelos pretendentes, que haviam se reunido para emboscá-lo após sua viagem a Pilos. Zeus, o amontoador de nuvens, chamou Hermes, o mensageiro dos deuses, e o enviou à ilha de Calipso, de belas tranças, para avisar que Odisseu precisava retornar à sua casa, pois o seu destino era rever os que amava. Sem demora, Hermes calçou suas sandálias de ouro, voou sobre o mar até a ilha de Ogígia, onde vivia Calipso, e transmitiu as ordens de Zeus. A ninfa ergueu a voz, acusou os deuses de serem cruéis e invejosos, pois lhe recusavam o direito de se unir a um mortal. Eu o salvei do mar, eu o alimentei, eu o amei. Queria torná-lo imortal, livrá-lo da velhice e da morte. Mas como nenhum de nós pode deixar de cumprir a vontade de Zeus, devo aceitar sua partida. No entanto, não posso ajudá-lo a partir, pois não tenho barco nem marinheiros que o conduzam sobre a vastidão do mar. O que posso fazer é aconselhá-lo para que volte em segurança à sua terra. A ninfa foi procurar o herói e o encontrou na praia, chorando, pois já não tinha esperanças de voltar para casa. Então Calipso disse a Odisseu que se ele estivesse disposto a enfrentar sozinho o mar, poderia bater árvores para fazer uma jangada. O herói, que tanto havia sofrido, estremeceu diante das palavras da ninfa.
Quer mesmo, deusa, que eu enfrente sozinho, numa simples jangada, os perigosos abismos do mar? A travessia é difícil até para barcos velozes, empurrados por ventos favoráveis, enviados por Zeus. Só embarcarei em uma jangada se tiver o teu juramento de que não me envias para uma desgraça maior. A ninfa sorriu e respondeu que Odisseu era um tolo. Em seguida, jurou pelas águas sagradas do Estige que não havia nenhum plano traçado por ela para prejudicá-lo. Mas avisou ao herói sobre os muitos sofrimentos pelos quais deveria passar antes de voltar ao lar. Por fim, prometeu que lhe daria água e comida para a travessia. Em sua gruta profunda, Calipso ofereceu a Odisseu ambrosia e néctar, os alimentos dos deuses. Disse que se o herói escolhesse, por sua própria vontade, esquecer a esposa e ficar com ela em Ogígia, teria como recompensa a eternidade. Entre ser imortal e recuperar a vida que tinha como mortal, Odisseu escolheu voltar para casa. Quando a aurora de dedos rosados se ergueu no céu, Odisseu começou a trabalhar. Cortou os troncos de 20 árvores e as desbastou com um machado de bronze. Depois, uniu os troncos com pinos feitos de madeira mais dura e vedou as fendas. Em seguida, o herói costurou a vela, usando tecidos grossos de linho. Ao final de 4 dias de trabalho, Odisseu prendeu a vela ao mastro e instalou o leme. Com a jangada carregada de água, vinho e alimentos, Odisseu soltou as velas ao vento, seguindo as estrelas Pleiades e mantendo a constelação da Ursa sempre à esquerda, como Calipso lhe recomendara. Vagou por 17 dias e 17 noites. No 18º dia, avistou os montes nevoentos da terra dos Feácios, que em meio à névoa marinha tinham a aparência de um escudo. Nesse meio tempo, o poderoso Poseidon, que voltava da terra dos etíopes, avistou a jangada navegando sobre o mar. Furioso, percebeu que os deuses haviam mudado seus planos em relação ao destino de Odisseu. Vendo que o herói estava bem próximo da terra dos Feácios, onde era seu destino encontrar a salvação, enviou uma terrível tempestade. Ondas imensas se ergueram no mar. Sem piedade, os ventos atiravam a jangada de um lado ao outro. Uma grande onda cobriu a frágil embarcação, quebrou o mastro e atirou Odisseu ao mar. Mas o herói nadou em direção à jangada e conseguiu agarrar-se a um madeirame. Ao ver o que acontecia, Leucoteia, a deusa branca, teve piedade de Odisseu e, como uma gaivota, se ergueu do mar. A deusa, que havia sido uma princesa mortal, filha do rei Cadmo, subiu a jangada, aproximou-se do herói e falou: "Por que Poseidon te odeia assim? Ele quer te ver sofrer, mas não pode tirar tua vida. Faz o que digo. Despe todas as tuas roupas e deixa os ventos levarem a tua jangada. Deves te cobrir com este manto divino e usar os braços para chegar à terra dos Feácios. Quando alcançares terra firme, devolve o manto ao mar e segue em frente, sem olhar para trás." Depois de lhe passar o manto, Leucoteia mergulhou no mar, como se fosse uma ave marinha. Odisseu se perguntava se deveria obedecer às ordens da deusa,
quando uma onda negra, colossal, erguida por Poseidon, se abateu sobre a jangada, destroçando-a completamente e dispersando suas pranchas. Odisseu agarrou-se a um pedaço de madeira e seguiu saltando sobre as ondas, como se cavalgasse um cavalo bravo. Sem alternativa, ele despiu todas as suas roupas, vestiu o manto, uma proteção contra a morte, e se lançou às águas. Quando o poderoso deus Poseidon, aquele que faz tremer a terra, viu Odisseu nadando em direção à terra dos feácios, decidiu deixá-lo seguir seu destino, reconhecendo que o herói já havia sofrido demais. Então, o deus dos mares chicoteou os cavalos de belas crinas, que puxavam sua carruagem, e seguiu para o seu palácio. Sem perda de tempo, Atena, filha de Zeus, correu para acalmar os ventos. Por 2 noites e 2 dias, Odisseu nadou à deriva e mais de uma vez enfrentou a morte. Ao amanhecer do 3º dia, o herói viu que a terra estava muito próxima. Mas preocupou-se ao perceber os íngremes paredões de pedra, cercados de rochedos pontiagudos, onde as ondas batiam fazendo um enorme fragor. Vendo que não poderia se aproximar de terra firme, Odisseu se desesperou. Morreria despedaçado se as ondas o lançassem contra as pedras afiadas. Inesperadamente, uma enorme onda se abateu sobre o herói e o jogou contra as pontas cortantes dos recifes. Se não fosse o auxílio de Atena, seus ossos teriam se partido. Odisseu se agarrou à ponta de uma pedra, esperou que a onda recuasse, e só então continuou a nadar ao longo da perigosa costa, até chegar à embocadura de um rio, um lugar sem altas rochas e sem ventos fortes. Ao se aproximar das águas doces, Odisseu orou para o deus do rio. Senhor meu, não sei o teu nome, mas invoco tua piedade. Sou um fugitivo das ondas e da ira de Poseidon. Curvo-me diante de ti, suplicando a tua proteção. Essas palavras fizeram o rio acalmar suas ondas, recebendo o herói em sua embocadura. Odisseu ajoelhou-se e suas mãos penderam sobre o solo. Seu coração batia como se fosse parar. Abatido por um terrível cansaço, perdeu os sentidos. Ao se recuperar, retirou o manto que a deusa Leucoteia havia lhe emprestado e o jogou nas águas do rio, para que chegasse às mãos da deusa branca. Em seguida, Odisseu se afastou do rio e foi se refugiar entre os juncos que ali cresciam. Sabia que, se ficasse próximo à praia, gelaria com o frio da noite. Por isso, resolveu alcançar um pequeno bosque que vicejava acima do barranco. Lá encontrou abrigo sob 2 árvores, cujas copas, emaranhadas, o protegeriam dos ventos, das chuvas e da umidade das neblinas. Odisseu se deitou sobre as folhas acumuladas debaixo das árvores e espalhou folhas secas sobre o seu corpo cansado. Atena verteu em seus olhos o precioso sono, para que suas pálpebras logo se fechassem e ele pudesse, bem depressa, livrar-se do extenuante cansaço. Canto 6.
Odisseu chega à terra dos Feácios. Enquanto Odisseu dormia, Atena seguiu para o palácio de Alcino, rei dos Feácios, e entrou no aposento da bela filha do rei, a jovem Nausica. A deusa se aproximou do leito onde a princesa repousava. Tomou a forma de uma moça muito amiga de Nausica e lhe apareceu em sonho, dizendo: Nausica, não acredito no tanto que és preguiçosa. Os teus vestidos estão jogados, em desordem. Logo te casarás, e todas essas roupas deverão estar limpas e bem cuidadas. São muitos os rapazes de famílias nobres que desejam se casar contigo. Ouve, junta toda a roupa suja do palácio, coloca em uma carroça e vamos aos tanques. Quando amanhecer, chama algumas escravas. Iremos juntas lavar toda essa roupa. Pede a teu pai o carro e as mulas, pois como os lavadouros ficam longe da cidade, não podemos ir a pé. Assim que amanheceu, Nausica, de níveos braços, foi procurar seus pais. A princesa disse que ia lavar as roupas da família e pediu ao pai um carro coberto de rodas altas. Nausica chicoteou as mulas e logo chegaram à beira do rio, formado por muitas nascentes de águas cristalinas. As escravas desatrelaram as mulas para que pastassem e retiraram as roupas do carro, levando-as para os tanques. Ali, as roupas foram esfregadas e batidas nas pedras para que as manchas se soltassem. Ao terminarem o trabalho, estenderam as roupas na praia, sobre os seixos lavados pelas ondas. Enquanto esperavam a roupa secar, as moças se divertiam cantando, dançando, jogando bola. No meio da tarde, ao ver que as jovens começavam a dobrar as roupas secas, Atena resolveu agir. Em certo momento, a bola que a princesa tirou para uma escrava caiu no rio, e as moças começaram a gritar, acordando Odisseu. O herói, que estava sem roupas, cortou um ramo para esconder a nudez. Ergueu-se de seu esconderijo e caminhou até elas. Todas fugiram, menos Nausica, que ficou imóvel, sem sair de seu lugar. Odisseu avaliou a situação, imaginando como deveria agir diante daquelas jovens. Por fim, escolheu palavras suaves, belas e astutas. Lanço-me aos teus pés, senhora. Tu és uma deusa ou uma mortal? Se fores uma divindade celeste, em beleza e porte te assemelhas a Ártemis, filha de Zeus. Mas se és mortal, 3 vezes venturosos são os teus pais e irmãos, pois muita alegria devem sentir ao te verem dançar. Quero abraçar os teus joelhos, mas recuo, pois ontem, depois de 20 dias, fustigado pelas ondas, livrei-me do mar. Uma divindade aqui me lançou, mas não sei se meus sofrimentos chegaram ao fim. Como não conheço ninguém deste lugar, imploro ajuda, senhora, para que este homem, que muito sofreu, encontre auxílio. Que os deuses te concedam tudo o que teu coração mais deseja: marido, casa, conforto e concórdia no lar. A felicidade no casamento atiça a inveja dos inimigos e traz alegria aos amigos. Nausica, de níveos braços, respondeu que lhe daria roupas e o conduziria à cidade.
Disse que ele estava na terra dos Feácios e se apresentou como filha de Alcino, o rei daquele lugar. Em seguida, ordenou às escravas que lhe servissem pão e vinho. Atena fez Odisseu parecer mais belo e musculoso. Os cachos de seus cabelos lembravam as flores de jacinto. A deusa revestiu de sedução sua cabeça e ombros. Deslumbrante e encantador, ele caminhou até a praia e sentou-se na areia. Nausicaa o observava, fascinada, e comentou com suas escravas que aquele homem, antes de aparência tão comum, agora se assemelhava aos deuses. Era um homem como aquele que queria para esposo. Mandou as escravas servirem mais pão e vinho ao estrangeiro, pensando o que poderia fazer para que ele ficasse entre eles. Com toda a roupa dobrada, Nausicaa, de nível os braços, atrelou as mulas, subiu ao carro e convidou Odisseu a segui-la. Vem conosco, estrangeiro. Mostrarei o caminho para o palácio de meu pai, onde conhecerás o mais nobre de todos os feácios. A princesa estalou o chicote sobre as mulas e se distanciou da margem do rio. O sol começava a se pôr quando chegaram ao bosque consagrado a Atena. Ali, Odisseu se deteve, como a princesa havia sugerido, e elevou uma prece à filha do grandioso Zeus. Ouve-me, invencível deusa, nascida de Zeus, o portador do escudo. Tu, deusa, que não ouviu minhas preces quando eu sucumbi aos golpes inclementes daquele que faz tremer a terra, permite que eu tenha uma acolhida amistosa junto aos feácios. Assim Odisseu orou, e a deusa o ouviu. No entanto, Atena não se revelou ao herói, pois temia a reação de seu tio, o deus Poseidon, que o havia perseguido implacavelmente antes que alcançasse a costa.